Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia Método Radaic. Aqui é o lugar onde você entende mais sobre essa disciplina da escrita, como as pessoas funcionam e melhor, como que você, na sua área ou na tua vida, no dia a dia, pode se beneficiar, sim, da escrita. Talvez você nem saiba ou nunca tenha ouvido falar o nome da grafologia, mas eu estou aqui para te contar que realmente você pode ter um benefício maior na sua vida pessoal, profissional, seja qual for a sua área. Bom, eu sou a Letícia Radai, que eu já sou especialista na escrita, trabalho com a grafologia há mais de 10 anos. E eu tenho um instituto onde ensino as pessoas como que a escrita pode beneficiar a história da vida delas, desde você se conhecer, desde você conseguir se desenvolver, mas o mais importante, melhorar suas relações, se tornar um profissional da escrita. Então, quero te dar as saudações, você seja muito bem-vindo por aqui. E como talvez você nunca tenha ouvido falar sobre a palavra grafologia, e até muita gente me pergunta o que é, a grafologia é uma disciplina que estuda os gestos a escrever das pessoas, né? A escrita em si. E por que que eu digo gestos? Porque talvez muitas pessoas achem que a letra que a gente estuda, aí fala, ah, minha letra é feia, minha letra é bonita, e não se trata disso, mas sim dessa gestualidade gráfica, porque tudo que sai da nossa mente vem para a pontinha dos dedos e aí a gente escreve. Então, esses movimentos da escrita nos dão a oportunidade de conhecer a mente inconsciente das pessoas. E é aí que está um benefício muito grande, caso você ainda não saiba, de você entender como funciona a cabeça dessa pessoa que está na sua frente. E claro que ao estudar a escrita, você vai entender a você mesmo. Então, a grafologia é o uso deste conhecimento para estudar o ser humano. Não, a gente não é psicólogo, a gente não é terapeuta. O grafólogo estuda a grafia, por isso se chama grafo, né? A grafologia, que é o estudo da escrita. Bom, dito isso, aqui mesmo no canal tem um outro vídeo onde eu falo o que é a grafologia. Mas hoje, o nosso bate-papo aqui é sobre como a grafologia pode ser aplicada na vida prática. Talvez você não saiba, mas a grafologia pode ajudar a inúmeras maneiras. Primeira coisa é nas aplicações profissionais. As empresas, elas usam a grafologia para selecionar funcionários. Essa é uma das primeiras e mais conhecidas aplicações da grafologia no Brasil, no mundo, mas em especial no Brasil mais. A grafologia teve seu primeiro contato aqui no Brasil com essa parte do RH mesmo, né? Foi assim que a grafologia saiu da Europa e começou a ser mais difundida no mundo. Então, hoje, as empresas utilizam para encontrar um candidato que tenha as qualidades, as habilidades, as condições de exercer as tarefas da empresa, né? É muito importante porque as contratações podem ser feitas de maneira assertiva. E o melhor, que na aplicação profissional, uma empresa, por exemplo, colocaria vários testes, inúmero, um processo muito extenso, muito longo. Com a grafologia sendo a porta de entrada, a gente diminui todo o tempo e o custo. Por quê? Não precisa ser feito milhões de testes para fazer uma seleção. Quando você usa a grafologia, logo na porta de entrada de um processo seletivo, coisas como as questões mais básicas comportamentais, como conduta, caráter, ali na escrita a gente já consegue ter uma visão de como essa pessoa vai ser no pequeno, médio e longo prazo. Por exemplo, uma coisa que acontece muito quando a gente está fazendo um processo seletivo é que, às vezes, a pergunta da empresa é, e eu falo isso porque eu também faço processo seletivo para empresas, né, quando elas estão procurando um candidato. Então, às vezes a empresa quer saber, o funcionário, será que ele vai cumprir as ordens? Você acha que adianta perguntar isso para a pessoa? A pessoa vai dizer, é claro que ela vai cumprir. Ela não vai dizer que não vai, né? Será que o candidato, né, o colaborador, ele vai chegar na hora certa? Então, esses tipos de dúvidas, questionamentos, a gente não vai conseguir, de uma forma tão rápida, chegar até o objetivo como uma análise grafológica. Em poucos minutos, você já sabe a resposta dessas perguntas que eu estou falando.
Por exemplo, será que é uma pessoa mais rude? Será que com o tempo aquela pele, aquele jeito de falar tão que vai dar tudo certo, que vai fazer tudo que precisa ser feito, vai mudar, né? Essas coisas a gente não tem tanta como saber se não tiver uma metodologia fácil, rápida e prática de exercer, né? Será, por exemplo, que essa pessoa ela vai poder lá na frente ser colocada num cargo de uma gerência, de um desenvolvimento? Ou será que essa pessoa não tem como você desenvolver para um cargo específico que você já vislumbra, a empresa já vislumbra que essa pessoa pode trabalhar lá? Então, essas perguntas, elas nos ajudam a fazer uma bela de uma triagem logo de cara. Isso faz que, por exemplo, as empresas elas possam ter processos seletivos bem mais ágeis, né? Logo na entrada do candidato você já consegue saber disso. Dentro também dessa aplicação profissional no recursos humanos, você consegue desenvolver seus colaboradores. Se você é gestor ou gestora de pessoas, saber por que aquela pessoa não está entregando as metas, porque ela está arrumando, às vezes, alguns questionamentos, ou está com dificuldades com a equipe, se você entende a escrita dela, você sabe como auxiliar e exatamente o ponto a ser trabalhado. Sem isso, a gente fica sempre à mercê de muitas conversas, de vários testes e tentativas de resgatar a pessoa, e nisso a empresa perde dinheiro, o funcionário se desmotiva, as metas caem, então a grafia vai direto no ponto. Então, por isso que ela economiza muito tempo. Então, na aplicação profissional, dentro da área de contratar um candidato certo, é uma das oportunidades, por exemplo, de carreira, que se você quiser seguir aí a grafologia dentro de uma área de você poder trabalhar, de ter um plano B. Outra coisa também é o autoconhecimento. A grafologia, na vida prática, pode te ajudar muito a você entender aspectos profundos da sua personalidade. Sabe aquela coisa que te motiva a agir? Ó, vou te contar uma história. Eu descobri na minha própria letra que eu tinha habilidades que eu não estava usando. Isso fazia com que eu não me sentia pronta para tomar decisões, às vezes recebia convites para fazer algumas coisas a mais de palestras e eu achava que não era o momento. Quando eu descobri que eu tinha, sim, ali na minha escrita as habilidades necessárias e que eu podia me empoderar daquilo, eu falei, gente, por que não, né? E aí, sem esse conhecimento, a gente fica muito sem saber exato se é ou não uma coisa para você, né? E, ao mesmo tempo, questões que não tinham nada a ver com a minha personalidade, com o que eu, né, com as minhas maiores habilidades, eu comecei a dizer não. Às vezes, você saber para quem dizer não e dizer não é uma das coisas mais importantes que se deve e pode fazer na sua vida. Sem isso, a gente fica, né, só chovendo no molhado, a vida não anda, fica tudo travado. Então, o autoconhecimento, ele é um benefício enorme de quem estuda a grafologia, para um benefício prático de dia a dia. Outra coisa também muito interessante e oportuno de falar aqui são as relações familiares. Então, por exemplo, às vezes você tem uma questão com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com a sua esposa, e o relacionamento não está legal. Esse também é um benefício enorme, prático, que facilita demais a compreensão entre as pessoas, inclusive de como você saber lidar, sabe? Saber lidar com a pessoa que está na sua frente. Às vezes você tem ali um filho, né? Ou o filho não está indo bem na escola, você não sabe como ajudar, e ali na escrita dele você entende o que está acontecendo com essa pessoa. E não vou ainda muito longe, às vezes o teu marido, a tua esposa, tem uma característica de que você não aguenta, você acha, poxa, que essa pessoa sempre faz isso, vamos supor, uma pessoa esquecida, né? Ah, essa pessoa só esquece as coisas, nunca presta atenção no que eu estou falando. Aí quando você entende, identifica na escrita, é que é uma pessoa mais introvertida, que vive mais no mundo dela, e não é que ela não está prestando atenção em você, é que ela está muito imersa nos seus próprios sentimentos. Então, essas relações entre as pessoas melhoram muito. Você começa a olhar as pessoas com mais compaixão. Você vai entendendo como que cada pessoa funciona, e isso facilita muito a sua vida. Dentro dessa área de negócios, por exemplo, de empresas,
Se você vai falar com o cliente, você nem precisa ver a cara dessa pessoa, tentar se esforçar em fazer perguntinha para dar aquela sacada, qual que é o perfil de comportamento desse cliente para você conversar com ele. Não, basta que você tenha na mão uma simples escrita dessa pessoa, e claro que você, como empresário, empresária, pode criar um protocolo de atendimento, onde você vai pedir para a pessoa escrever o que ela está procurando. Ao receber esse documento, você já sabe de que maneira você deve falar com a pessoa. Eu, por exemplo, que sou terapeuta, também sou empresária, e eu falo com muitas pessoas, quando eu peço um manuscrito, ou a pessoa quer fazer um trabalho individual, eu já sei que tem pessoas que têm alguns limites, e eu sei ajustar a minha fala para que eu possa ajudar melhor a pessoa que está na minha frente. Sem essa ferramenta, a gente não tem como saber. E muitas das vezes a gente mistura as nossas interpretações, os nossos sentimentos com os dos outros. Então, ela melhora na prática enormemente a sua relação social. E você sabe que relacionamento social é uma das coisas mais fundamentais para a pessoa que quer ter sucesso. Se uma pessoa sabe lidar com o outro, ela vai com certeza avançar na vida. Então, esse é um dos benefícios muito grandes. Outra coisa é o desenvolvimento pessoal, né? Se você enfocar a grafologia para você desenvolver pessoas, é fantástico, né? E ainda se você for um coach, uma terapeuta, uma psicóloga, ou mesmo sendo uma grafóloga, você pode ajudar a pessoa a entender quais são as áreas específicas de melhoria pela escrita. As pessoas, elas querem, quando elas me procuram, por exemplo, elas querem ficar mais magras, elas querem ter dinheiro, elas querem ser prósperas, elas querem ter uma casa maravilhosa, elas querem ter mais tempo com a família, elas querem viajar, elas querem muitas coisas. E aí, quando você vai fazer um atendimento, tá bom, né? O que é que você especificamente deve focar para ajudar essa pessoa? Ah, então você, como alguém que é um profissional da área de desenvolvimento pessoal, é tudo? Não. Existe um lugar que você vai disparar, vai trabalhar isso aqui e os outros vão desbloquear. Tem sempre um que é como se fosse uma potência. Essa daqui vai desmembrar as outras melhorias na vida da pessoa. E como você vai saber isso? Por exemplo, se você é uma consteladora, eu também faço constelação familiar, só que eu só faço com escrita. Porque acontece exatamente isso. O cliente chega para mim, ele quer tudo, quer trabalhar da saúde, quer trabalhar área profissional, quer ganhar mais, quer melhorar a relação com a família, então assim, quer tudo, né? E aí você fala, como você vai ajudar essa pessoa a escolher? Vai ficar fazendo pergunta para ela, se ela quer tudo, né? As pessoas ficam inseguras, não sabem o que fazer. Na escrita a gente tem essa resposta dependendo de como está essa assinatura, como que está essa estrutura ali, a margem esquerda que fala da família, a margem direita que vai falar do futuro, do que a pessoa almeja, da história de vida dessa pessoa, está ali exatamente na escrita. Então você consegue ser muito assertivo e gerar mudanças positivas para as pessoas. Vou contar. Imagina que você tem na tua frente um cliente que quer ser um empreendedor e quer ter um negócio próprio, ele quer fluir na vida, ele quer ter muito dinheiro, ele quer crescer. Aí você pega e vai fazer uma análise, né, da escrita, você vê que aquela pessoa não tem habilidades de um empreendedor. Por quê? Vamos lá. Como funciona a vida de um empreendedor? Ele tem que ter sangue frio para lidar com adversidades, ele tem que ser criativo para ver soluções. Ele não pode ser muito rotineiro, de fazer sempre as coisas todas iguais. Tem que ter um alto nível de tolerância ao estresse e às situações de oscilação. Um dia vai ter um trabalho, outro dia não vai. Esse ambiente requer um perfil. E aí, essa pessoa vem e quer, porque quer, ou trabalhar como um alto cargo numa empresa, ou às vezes ela quer ser uma empreendedora, ela acha que é simplesmente uma coisa que ela viu, né, na internet, nas redes sociais, e ela comprou aquela imagem, mas não é o perfil dela. E aí ela acaba se metendo em dívida, vendo coisa na internet, eu vi que fulano fez isso, eu vou fazer também, o meu vai dar certo. Mas a pessoa simplesmente não tem essa habilidade. E não tem nada de errado, porque ela tem outra habilidade muito boa. Todo mundo tem habilidades, mas a gente tem que ter muita clareza
daquilo que realmente nos compete na nossa personalidade e nos nossos tendências, na nossa maneira de ser, e aquilo que não compete, para você não ficar batendo a cara na parede todo o tempo e não se desenvolver e só ficar frustrada ou frustrado de coisas que você não consegue fazer. A gente precisa saber nossas maiores forças. Então, a grafologia na prática vai ajudar isso também. Então, aqui, fazendo uma recapitulação, né, de quais são as áreas, e existem muitas mais, mas na prática, na vida cotidiana, de dia a dia, esses são as áreas que você pode realmente conseguir trabalhar e desenvolver. Os outros e a si mesmo, né? É um incentivo para você que está ouvindo aí a explorar a grafologia na sua vida, seja qual for o teu trabalho, né? Se você conseguir, por exemplo, fazer um pouquinho disso para a sua vida, você já vai ver grandes mudanças, que é o que acontece com os meus alunos e acabam até comentando aqui nos vídeos, né, quando a gente está conversando. Se você tiver algum episódio da sua vida e você quiser compartilhar de questões de dificuldade de se desenvolver, comenta aqui para mim também, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até já!